Fala aí, bruxões, beleza? Tá chegando agora aqui no Caldeirão Furado? Então, ó, deixa de ser trouxa, se inscreva, ativa as notificações pra você ficar por dentro de tudo que rola aqui no Caldeirão Furado e assim ter acesso a benefícios exclusivos, como selos que vão ao lado do seu nome, emojis pra você usar nos comentários dos vídeos ou nos chats das lives, como você preferir. Além disso, você também pode contribuir com as produções aqui do Caldeirão Furado através do botão Valeu e assim o seu comentário fica em destaque entre os demais. Eu sei que vocês esperaram muito por esse episódio, acredite, quando eu iniciei esse quadro, eu também estava ansioso por ele e ele rendeu. Detalhes que não podem faltar na sexta temporada da série Harry Potter. Para você que não estava sabendo, os livros de Harry Potter serão adaptados em formato de série, será uma temporada para cada livro. E aqui no Caldeirão Furado a gente está fazendo esse quadro como uma forma de esquenta, discutindo coisas que não podem faltar na série, coisas que estão nos livros ali que a gente quer muito ver no formato audiovisual. Caco do céu, quanto detalhe, já começa a falar aí porque vai ser longo o episódio. E eu já vou começar aqui no papum pum pá, porque, mano, é muito detalhe que não pode faltar na sexta temporada da série Harry Potter. Essa temporada tem que ser a redenção, tem que ser, assim, a reparação histórica de Harry Potter. O primeiro detalhe que pra mim não pode ficar de fora de jeito nenhum é o Fudge visitando o primeiro-ministro trouxa, conversando sobre os casos do mundo bruxo. Tem algumas cenas de flashback muito importantes, muito legais, muito interessantes de se ver quando o ministro relata sobre a fuga do Sirius Black, sobre o transporte de dragões e esfinge pro torneio tribruxo, ele contando ali sobre as situações, contando sobre o acidente da ponte de Brockdale, né, a queda da ponte de Brockdale, que na verdade foi causada por comensais da morte, e o primeiro-ministro enfrentando uma crise ali por conta desses acontecimentos do mundo trouxa, a oposição culpando o governo dele. Isso precisa muito aparecer, cara. O Rufus Scringer já aparecendo ali, conhecendo o primeiro-ministro trouxa, sendo apresentado a ele, porque o Fudge foi exonerado, já que no ano anterior ele negligenciou o retorno do Voldemort e manipulou a mídia. Cara, isso tem que ter na série, precisa ter na série. O segundo tópico que não pode faltar pra mim é o Snape respondendo as perguntas acusatórias da Bellatrix, daquele jeito que só o Snape faz. Ele responde com uma frieza, com uma propriedade nesse momento, respondendo por que ele não matou o Harry, por que ele ficou em Hogwarts, por que ele não voltou na hora quando o Voldemort retornou. Enfim, essa parte, além de ser muito boa, ela é importante, porque explica várias coisas que pessoas que não leram os livros ficam se perguntando. Pessoas que só assistiram o filme não têm essa ideia. Dumbledore vai buscar o Harry na casa dos Dursley. Essa parte não pode ficar de fora jamais. O Dumbledore chega até a Rua dos Alfeneiros, ele dá uma enfrentada ali nos Dursley, falando que os Dursley trataram o Harry mal a vida inteira. Isso é uma coisa que eu quero muito ver. E também ele trata sobre alguns assuntos com o Harry referente à herança que o Sirius deixou. Ele convoca o monstro até a casa dos Dursley. Os Dursley ficam desesperados. O Dumbledore conjura copos ali de bebida que ficam batendo na cabeça dos Dursley porque eles não aceitam. Nesse momento o Harry descobre que herdou o Largo Grimmauld, todo o ouro dos Sirius, da família Black, o monstro também, e aí ele fala pro monstro ir trabalhar em Hogwarts, já que ele não podia ficar com a Bellatrix porque sabia muita coisa sobre a Ordem da Fênix, e aí a melhor coisa que o Harry faz é mandar ele pra Hogwarts e ficar perto dos outros elfos. Enfim, queria muito ver toda essa parte. Depois que o Harry e o Dumbledore vão até a casa onde o Horácio Slughorn está escondido, o Dumbledore acompanha o Harry até a toca, só que antes deles entrarem na toca propriamente dito, o Dumbledore conversa com o Harry no armário de vassouras da família Weasley, e eles conversam ali um pouco sobre a profecia. O Harry tá um pouco preocupado em relação a isso, em ser o eleito, como falam no Profeta Diário, que estão divulgando que ele era o eleito, o escolhido para matar o Voldemort. E aí o Dumbledore explica para ele que somente eles dois conheciam a profecia por completa, mas ninguém além deles dois, ele no caso o Dumbledore e o Harry, conheciam a profecia. Então tudo que estavam falando, além de ter uma parcela de verdade, eram boatos, para ele não se preocupar com isso. O Dumbledore também explica nesse momento que o Harry vai ter aulas particulares com ele, e o Harry fica bem ansioso com isso, e aí depois o Dumbledore acaba indo embora. O Harry passa o resto das férias de verão na toca, e esse período tem várias coisas legais que eu quero ver na série, como a Fleur lá na toca, passando um tempo, né, e a senhora Weasley, a Hermione e a Gina muito bravas com ela, porque não vão com a cara dela
passarela, enfim, quero muito ver isso. Não pode faltar as notas dos gnomes chegando, a Hermione muito nervosa, o Harry nervoso, o Ron completamente nervoso também, e eles estão ali tomando café da manhã quando chegam as corujas e eles veem as notas, já que são exames tão importantes, né? Nos filmes parece que não tem importância esse exame, né? Mas ele é muito importante e em Enigma do Príncipe no filme foi até cortado. Então eu gostaria muito de ver isso. Durante as férias eles jogam muito quadribol ali na toca, até a Hermione joga. Eu queria muito ver isso porque a Hermione é descrita como péssima no quadribol, e aí eu queria ver isso porque mostra a Gina também jogando e ela é muito boa. Então eu queria ver esses momentos de interação. Não é uma coisa crucial pra história, mas são momentos de interação muito legais que humanizam muito os personagens. Então eu quero ver isso. Talvez isso seja cortado, sinceramente, talvez seja cortado, mas eu gostaria de ver. O Harry é nomeado capitão do time de quadribol da Grifinória. Também queria que isso fosse nomeado, né? No filme fica só entendido ali que ele é o capitão agora, mas ele recebe ali uma cartinha e tal, é muito legal. Carros do Ministério da Magia levam todos eles até o Beco Diagonal para fazer as compras de materiais escolares, principalmente porque o Arthur agora foi promovido, né? Inclusive também quero que mostre isso do Arthur sendo promovido, e então carros ficando à disposição deles e principalmente para proteger o Harry. Então eu gostaria de ver isso, e também o Hagrid aguardando por eles no Beco Diagonal como uma espécie de escolta ali. Eu gostaria de ver eles entrando no Caldeirão Furado, o Caldeirão Furado estando num aspecto bem diferente do que o comum, né? Afinal, tava um período bem tenebroso ali. Gostaria de ver o Beco Diagonal como ele tá, bem zoado, apagado, um monte de loja fechada e algumas barraquinhas de gente vendendo coisas ilegais, vendendo amuletos que não prestam, sabe? Eu queria muito ver. Mas agora, um momento dessa parte que não pode faltar nunca, 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 é quando eles vão até a Madame Malkin, o trio no caso. O Hagrid fica esperando do lado de fora e ninguém mais, ninguém menos que Narcisa Malfoy e seu filho Draco estão na loja e, cara, acontece uma treta gigantesca ali, uma tirada gigantesca entre o Harry e entre a Narcisa. O Draco provoca falando que o cheiro ruim que a mãe tinha sentido era porque a sangue ruim tinha acabado de entrar, se referindo a Hermione. O Harry e o Ron já ficam com varinha apontada, eles começam a discutir, e aí o Harry dá uma tirada gigantesca na Narcisa, falando que ela ia logo se reunir ao perdedor do marido em uma cela de casal em Azkaban, e a Narcisa também retruca, falando que talvez o Harry se unisse ao Sirius muito antes dela se unir ao Lúcio em Azkaban. Então, assim, essa parte é muito boa. O Draco vai tentar ir pra cima do Harry, tropeça nas vestes e cai, e também ele não deixa a Madame Malkin mexer na manga da roupa dele, porque é o braço esquerdo, é ali supostamente onde tem a marca negra, e ele fica irritado com isso. Então são partes muito, muito importantes que eu não quero que falte de jeito nenhum. Na loja Genialidades Weasley, a Gina dá uma bela tirada no Fred e no George, falando que não era da conta deles quem ela namorava e que ela não tava namorando 5 rapazes diferentes, que ela tava namorando só um rapaz, que era o Dino, e fala pro Ron não ficar mentindo a respeito dela, e isso fica um clima meio tenso ali. Eu também quero muito ver eles seguindo o Draco na Borgin and Burkes, mas o Draco sozinho, como é, ele tá se despistando até da própria mãe, e ele chega ameaçando o Borg, falando que conhecia o Greyback, que ele era um conhecido da família, que era pro Borgin reservar alguma coisa ali. E aí logo depois, outra coisa que não pode faltar é a Hermione entrando na loja justamente pra tentar descobrir o que o Draco tinha feito, e ela tenta ali meter o louco e acaba sendo muito óbvia. Ela fala, tem alguma coisa que tá reservada e tal, e aí o Borgin manda ela meter o pé, manda ela sair fora, e eu queria muito ver isso. Os carros do Ministério levam o Harry, o Rony, a Hermione, toda a família ali pra King's Cross, pra que eles pudessem embarcar pra pegar o Expresso de Hogwarts, né? E tem alguns aurores acompanhando, e tem um auror que pega o Harry pelo braço, e o Harry fica incomodado e fala pra ele que sabia andar, que ele não precisava ficar agarrando ele, e aí o auror fica todo bravo assim, sabe? Então também quero ver isso. Tem um momento também muito engraçado que o Ron fica todo atordoado quando a Fleur Delacour tá perto, né? E aí, quando ele vai se despedir dela, a Gina coloca o pé pra ele cair. Cara, isso eu quero muito ver, porque mostra muito da personalidade da Gina também, sabe? O Harry decide contar ao Sr. Weasley sobre o Draco Malfoy, então eu também quero que isso esteja presente, porque, cara, o Harry tá muito preocupado, ele tá muito, muito insistente em relação ao Draco, e a Hermione e o Ron ficam falando pra ele desencanar, que ele tava
tava viajando e no final o Harry tava certo sobre o Draco o tempo todo. No Expresso de Hogwarts, como o Ron e a Hermione são monitores, eles vão pra outro lugar pra cumprir suas funções ali, né? E o Harry acaba ficando sozinho e aí ele chama a Gina pra se sentar num compartimento, só que ela acaba dando um fora nele, falando que ia ficar com o Dino e tal, e o Harry já sente uma pontadinha de ciúme nesse momento, então acho legal colocar isso. O Harry acaba se sentando na cabine com a Luna e com o Neville, e aí eles estão conversando ali, né? Todo mundo tá olhando mais do que o normal pro Harry, principalmente pelos acontecimentos do Ministério da Magia no ano anterior, e agora olhando pro Neville e pra Luna também. E aí o Neville e a Luna falam que eles só estavam olhando porque estavam com o Harry e tal, e o Harry fala, não, eles estão olhando porque vocês estavam no Ministério, enfim. E aí chega uma aluna, a Romilda Vane, falando pro Harry que ele não precisava sentar com aquelas pessoas, e meio que cochichando pro Neville e pra Luna não ouvir. E aí o Harry, bravo, dá uma tirada nela, fala que eles eram amigos dele, que ele tava perfeitamente à vontade ali. E aí ela sai meio sem graça, sabe? Eu queria muito ver isso, porque o Harry ainda defende, né, a Luna e o Neville. A Luna fala que as pessoas esperem que o Harry tenha amigos melhores do que eles. E o Harry insiste que a Luna e o Neville eram seus amigos que combateram com ele, estiveram ao lado dele, enquanto os outros não estiveram. E a Luna fica muito feliz com isso. Quero muito ver isso, porque mostra ali o fortalecimento dos laços da armada de Dumbledore. No Expresso de Hogwarts acontece a primeira reunião ali do que seria o clube do Slug. O Horácio Slughorn convida tanto o Harry quanto o Neville pra almoçarem com ele e acaba convidando a Gina porque viu ela usando a azaração de rebater bicho-papão no Zacarias Smith, porque ele queria ficar sabendo ali sobre o que tinha acontecido no ano anterior no Ministério da Magia, ficou pentelhando a Gina e ela deu-lhe uma azaração nele. Como foi muito bem executada, o Horácio chamou ela pra participar. E aí nesse encontro, bem desconfortável, o Harry não fica nada confortável, o Neville não fica nada confortável, eles desmentem sobre profecia, sobre eleito, que, né, eles falam sobre os boatos, e aí nesse encontro tá o Zabini, que o Harry ignora, o Neville também ignora, ele também ignora o Harry, também tá o McLaggen, também tá o Belby, que se engasga com um fazão e o Slughorn usa um feitiço pra desengasgar o menino ali, o pobre do cara todo afoito. Isso seria legal de ver também. E outra coisa que pra mim não pode faltar de jeito nenhum é a Tonks resgatando o Harry no Expresso de Hogwarts depois que o Draco quebra o nariz dele ali, né? Primeiro que também não pode faltar o jeito que foi o Harry entrando na cabine, seguindo o Zabini depois de sair da reunião do pré-clube do Slug ali com a capa de invisibilidade, o Draco percebendo que ele tá ali e aí quebrando o nariz dele, e quem acha ele é a Tonks. A Tonks é quem encontra ali porque ela tava designada como Auror, né, e ela não vê o Harry desembarcando e entra no Expresso, o que é o mais lógico, né, e no filme inventaram aquela baboseira da Luna vendo Zonzóbulo, que eu não vou falar aqui porque vai entrar no episódio de coisas que vão estragar a série se tiver. As coisas ruins do filme a gente reserva pra essa parte, pra esse episódio aí. Essa daqui é só o que não pode faltar. Enfim, não pode faltar a Tonks. Ela conjura o patrono pra mandar mensagem até Hogwarts e o Harry vê que o patrono dela tem a forma de um quadrúpede. O Harry não consegue identificar, parece algo como um cachorro, e aí o Harry fica imaginando, é o que contribui pro Harry imaginar que ela era apaixonada pelo Sirius, enfim, o que não era, né? Na realidade o patrono era uma forma meio de um lobo, né? Que ela era apaixonada pelo Lupin. E o Snape, que recebe o Harry ali no portão de Hogwarts, ele desdenha da Tonks, desdenha da forma do patrono da Tonks, e quando o Harry é recebido pelo Snape, ele sabe que aquilo ali vai custar caro, e é exatamente o que acontece. O Snape dispensa a Tonks, tranca os portões ali de Hogwarts e vai caminhando com o Harry, provocando ele desde o primeiro momento, falando que ele fez aquilo pra chamar atenção, queria entrar de uma forma triunfante porque ele é o eleito e gosta de chamar atenção. Tira 70 pontos da Grifinória, primeiro porque o Harry está sem os uniformes, porque ele está com roupas de trouxa, e segundo porque ele estava atrasado. E aí depois a galera quer reclamar que o Dumbledore dá ponto pra Grifinória falando que é injusto, né? Mas o Snape é tranquilão, os pontos que ele tira sem motivo nenhum, só porque ele é um completo babacão. Enfim, quero muito ver isso. Quero muito ver esse Snape babacão, esse Snape escroto que ele é, sabe? Porque, cara, os filmes, o Alan Rickman é muito brabo, eu adoro os filmes, eu amo os filmes, eu entendo que são
mídias diferentes, que são formas diferentes de se contar a história, mas que o Snape dos filmes é bem romantizado e bem suavizado, isso ele é. Eu quero ver na série um Snape que a gente fica com raiva dele, mano. Vai ser brabo, porque o personagem é brabo. O personagem, ele é muito complexo, ele tem que ter esse peso, ele tem que ter essa carga. Durante o banquete ali, o Dumbledore anuncia os novos professores, anuncia o Slughorn e anuncia que o Snape iria assumir o cargo de defesa contra as artes das trevas. E, cara, o Harry dá um gritão, ele grita, não! No meio do banquete, todo mundo percebe, tá ligado? Que o Harry achou que ele ia ficar livre do Snape, justamente porque ele não ia mais fazer poções, que era a matéria que o Snape ensinava. Cara, eu quero muito ver isso. Outra coisa que pra mim não pode faltar é a McGonagall elogiando o Neville, porque o Neville tinha um grande problema com insegurança ali. A McGonagall tá ali distribuindo os horários e o Neville fica meio constrangido porque ele não conseguiu a nota pra transfiguração. E a Minerva questiona por que ele queria transfiguração, já que ele nunca pareceu gostar tanto da matéria. E aí o Neville fala que era por conta da avó dele, ele sussurra meio sem jeito, né? E aí a Minerva fala que ia mandar uma carta pra Augusta Longbottom falando que já tinha passado da hora dela se orgulhar do neto que tem, ao invés de ficar desejando um neto que ela gostaria de ter. E não era porque a Augusta não passou em feitiços que feitiços não era uma matéria digna de ser estudada, já que ela falava ali que feitiços era muito fácil pro Neville estudar. Só que ela mesma não passou em feitiços. Enfim, essa parte é muito legal. E pra mim, essa parte aqui, se tirarem da série, é pecado. Se tirarem da série, é um pecado. Na primeira aula de defesa contra as artes das trevas, o Harry responde a uma pergunta do Snape e ele responde simplesmente com não. E aí o Snape completa, não senhor, né? Que era pro Harry chamar ele de senhor. E o Harry instantaneamente responde que não era preciso chamá-lo de senhor. E já ganha uma detenção. Pô, eu quero muito ver essa parte. O Harry é muito irado, na moral. O Harry é muito irado nos livros, eu quero muito ver isso. Uma coisa que eu acho que também não pode ficar de fora é a obsessão da Hermione com o livro de poções. Ela investiga a fundo. Não parece no filme que ela investiga tanto, né? Mas ela investiga a fundo sobre o livro do Príncipe Mestiço e isso gera ali um certo conflito entre eles. Tem alguns momentos que eu sinceramente acho, falando bem sincero, eu acho que vai ser cortado da série, porque não é importante, mas é legal. É legal se tivesse. Por exemplo, a Trelawney andando pelos corredores e puxando cartas, e aí ela vai puxando umas cartas que vão dando dicas de coisas que vão acontecer na história. Não é uma coisa que a Trelawney tá prevendo, mas é uma brincadeira que a Rowling faz de dar algumas dicas através de coisas da história, sabe? E aí ela fala sobre correr perigo, sobre um garoto que não gostava da consulente, que era o Harry escondido atrás da estátua, enfim. Tem algumas coisas que ela vai dizendo e realmente são coisas que vão acontecer, sabe? Como perigo, caos, tipo, tudo que vai acontecer em Hogwarts naquele ano. Na primeira aula que o Harry assiste com o Dumbledore, ele simplesmente vem a lembrança de Bob Ogden visitando a família Gaunt. E isso, meu amigo, se for cortado, eu juro que vai ter briga. Eu juro que a gente vai nas portas da Max fazer um protesto, que eles não podem simplesmente tirar essas lembranças, nenhuma lembrança em relação ao Voldemort. As aulas que o Dumbledore dá pro Harry ali, nenhuma pode ser tirada, nenhuma. Ah, mas Não, nenhuma pode ser tirada, nenhuminha. Todas são importantes, todas, principalmente essa do Bob Ogden, chegando lá pra notificar o Morfino porque ele atacou um trouxa, e aí sendo atacado, os Gaunt sendo completamente desagradáveis, o Marvolo Gaunt mostrando o anel, atacando a filha. É muito importante isso, é muito importante, então a gente precisa ver isso. Nessa lembrança, os Gaunt acabam sendo presos, o Morfino e o Marvolo, a Merope fica sozinha, ela consegue entregar ali a poção do amor pro Tom Riddle, que era o jovem que ele era apaixonada. Tem toda uma história do Dumbledore contando depois, né, da lembrança, o que aconteceu, então precisa ter isso em forma de flashback, sabe? O Marvolo Gaunt morrendo depois, porque ele sai de Azkaban, a filha não tá em casa, que abandonou ele e ele morreu logo depois, então, cara, isso precisa muito ter a Merope fugindo com o Tom Riddle, usando poção do amor, engravidando, ela sendo abandonada depois, isso, cara, isso precisa muito ter, porque a história simplesmente dá origem do Voldemort.
Voldemort. Outra coisa importante que tem nesse momento é o Harry ver o anel dos Gaunt na mesa do Dumbledore. E aí ele pergunta sobre, e o Dumbledore fica orgulhoso que ele realmente reparou, que ele estava atento aos detalhes. E aí o Dumbledore conta sobre como conseguiu o anel e tal. Então, isso é importante. Uma coisa que eu gostaria muito de ver é que mostrasse a dificuldade dos alunos em nível de NIEMS. Como eles tinham dificuldade em, por exemplo, executar feitiços não verbais, que eles estão ali na aula tentando fazer isso. Eu gostaria muito de ver isso. Inclusive, outra coisa que não pode faltar é o Harry usando o Protego na aula de defesa contra as artes das trevas. O Snape vai usar um feitiço contra ele, e aí o Harry simplesmente não se deixa ser atacado pelo Snape e grita Protego, derrubando o Snape assim, e aí o Snape tira ponto, porque era pra ser não verbal, então isso pra mim não pode faltar também. E o Stanton Pike, que é preso como comensal da morte, hein? Isso também não pode faltar. Isso não pode faltar. A mãe da Anna Abbott simplesmente é morta, assassinada por comensais da morte. Isso também não pode ficar de fora, cara, de jeito nenhum. Os testes de quadribol em Enigma do Príncipe são muito, muito bons. O Harry fica muito bravo. No filme, a Gina que toma as rédeas ali, o Harry fica igual um pamonha, né? Mas não, mano, no teste é o Harry que fica muito bravo, começa a botar ordem, manda quem não era da Grifinória sair dali. Ele fica realmente muito bravo, muito bravo, muito bravo mesmo. Eu quero muito ver mais esse lado do Harry assim, sabe? Ao contrário do filme, que mostra o Ron completamente como um pamonha no teste de quadribol, o Ron se sai bem no teste. Ele se sai bem, ele não fica agarrando daquele jeito sem querer as coisas, ele realmente se sai bem. E eu quero ver isso. Eu quero ver isso na série. Porque o problema do Ron é falta de confiança. Ele sabe jogar, ele é bom. O McLaggen fica muito, muito bravo porque ele não consegue entrar no time, dizendo que a Gina, por ser irmã do Ron, facilitou pra ele nos arremessos, né? Só que o Harry briga com ele falando que justamente foi o que o Ron quase não agarrou, que foi o que ela lançou. Então ele fica bravo com isso, começa a questionar o Harry ali, os métodos do Harry, e eu quero muito ver isso. O Harry fica testando os feitiços que ele vê no livro do Príncipe Mestiço de uma forma até bem imprudente, e quando todos estão dormindo ali, ele acaba testando o Levicorpo sem querer no Ron, e o Ron fica pendurado pelo tornozelo, toma um baita susto e todo mundo começa a rir ali no dormitório da Grifinória. O Neville até cai da cama com um susto, e aí o Ron fala pra ele da próxima vez usar o despertador, que não precisava acordar ele daquele jeito. Eu quero ver isso. Quando eles vão pra Hogsmeade, o Harry vê o Mundungo vendendo coisas da família Black, que ele roubou da casa da família Black, que era do Sirius e, portanto, era dele, né? Porque ele havia herdado, e ele fica muito bravo. Ele pega o Mundungo ali pelo pescoço, e é nesse momento, numa dessas ocasiões, que o Mundungo acaba vendendo o espelho pro Aberforth. Espelho que mais tarde salvaria a vida do Harry. E aí o Mundungo acaba desaparatando ele. O Harry fica muito bravo com isso, muito bravo. Eu quero ver isso também. Pra mim também não pode faltar na série a forma como realmente ocorreu ali todo o lance do colar de Opalas. A Katia Bell toda estranha, sob a maldição Impérios, discutindo com a Lyanna, que é a amiga dela. A Lyanna tentando tirar o pacote da mão dela, o pacote rasgando e a Katia Bell encostando, e por isso ficando daquele jeito toda amaldiçoada. E nisso o Hagrid vem, resgata, porque ele tava ali próximo, e aí ele chama ajuda, enfim, essa parte iria muito ver como ela acontece. O Harry conta pra Minerva McGonagall que ele suspeitava do Draco, e aí a McGonagall, diferente do filme que o Snape desdenha ali, ele nem tá nesse momento, né, na cena de verdade no livro, o Snape nem tá nesse momento, e aí a McGonagall ouve as acusações do Harry, ela simplesmente ouve e não fica desdenhando dele, não, ela só fala que era realmente uma acusação grave e tal, mas ela ouve o Harry sem desacreditar, sem esnobar ele. Uma coisa que não pode faltar é o retrato do Phineas Nigellus Black começando a aparecer com mais frequência, principalmente quando o Harry tá ali pras aulas com Dumbledore, porque ele vai ser importante no livro seguinte, né? Ele vai ser importante em Relíquias da Morte, ou seja, importante na última temporada da série. E aí ele acaba repreendendo o Harry, falando que o Harry é insolente, que ele perguntava coisas ao Dumbledore ali, e o Dumbledore ficava dando bronca no Phineas Nigellus pra ele ficar de boa, ficar na dele. Então eu quero muito ver isso. Nessa aula do Dumbledore, a gente vê sobre o passado da Merope desesperada ali, depois de ser abandonada pelo Tom Riddle. Na realidade, o Dumbledore contando sobre isso, ela vendendo o medalhão de Slytherin por míseros 10 galeões pro Borgin, na Borgin Burkes. E cara, isso precisa ser mostrado, gente do céu. Só de pensar nisso ficar de fora de novo, eu fico, assim, doido. É sério, eu fico tenso. Isso não pode faltar de jeito nenhum. Outra lembrança que também não pode faltar, que tem que ser completinha, é do Dumbledore conversando com a senhora Cole, que é a pessoa que administra o orfanato onde o Tom Riddle fica. Ela conta várias coisas sobre o Tom Riddle, que ele tinha briga com outras crianças e essas crianças acabavam sempre amedrontadas, assustadas, que o coelhinho de uma das crianças
apareceu enforcada, tipo, apareceu enforcado no teto, assim, sabe? Que ninguém sabe como que isso poderia ser feito. Que em um dos passeios que eles faziam, né, no orfanato, 2 das crianças, que é a Amanda e o Dennis, ficaram completamente traumatizados depois que ele levou eles num local lá, mas eles falam que não aconteceu nada. Então, essas lembranças não podem faltar porque elas são muito importantes pra construção e pro entendimento do Harry em relação ao Voldemort como inimigo, sabe? É muito importante, porque a caverna justamente que o Voldemort esconde a Horcrux, as coisas que ele fazia, ele roubar as coisas, é parte da construção de como ele gostava de ter troféu das coisas que ele fazia, sabe? Por isso as Horcruxes eram importantes, objetos importantes, enfim. Cara, é muito necessário pra entender o Voldemort, pra entender, porque a pessoa que só assistiu o filme tem um monte de dúvidas sobre o Voldemort, aí depois faz vídeo falando besteira que o Voldemort é burro, entendeu? Que não, que o Voldemort é burro porque isso, porque aquilo, mas não entende a essência do personagem e por que que ele faz as coisas, porque ele foi construído daquela forma pra fazer aquelas coisas, entendeu? Então, enfim, é muito importante. Também quero ver a conversa do Tom Riddle com o Dumbledore, como ela realmente é, sabe? Porque faltam muitas coisas, o Tom Riddle sendo completamente agressivo ali, né? Autoritário em seu tom, falando com o Dumbledore, e o Dumbledore impondo respeito, o Dumbledore oferecendo ajuda pra ir comprar os materiais, oferecendo companhia pra ir comprar os materiais com o Riddle, e o Riddle falando que não precisava, que ele se virava sozinho, mesmo tendo 11 anos, ele conhecia Londres inteira. Enfim, eu queria muito ver essas partes são muito importantes. Eu tô sendo repetitivo falando que é importante, mas realmente é importante. O Dumbledore chama a atenção do Harry pra alguns detalhes da lembrança, e depois da aula eles ficam ali, depois de ver a lembrança, eles ficam conversando sobre alguns aspectos, e isso é realmente importante. Ele fala sobre algumas características do Tom Riddle, perguntando como que era quando ele chegou na escola e tal, e eu quero muito ver, porque isso dá um pretexto gigantesco pra flashback, velho. E flashback na história, pra construir uma história, é muito da hora. A tensão interna do Harry fica muito, muito grande pelos sentimentos conflitantes que ele está tendo em relação a Gina, por ela ser irmã do seu melhor amigo e tal, e também o Ron fica brigando com a Gina. Eles têm uma briga feia onde a Gina provoca o Ron falando que ele não se agarrava com ninguém, que ele nunca tinha beijado ninguém na vida, por isso ele ficava incomodado com quem ela se agarrava, e é uma briga bem feia. Isso faz o Harry ter sonhos e pesadelos do Ron perseguindo ele porque ele gostava da Gina. Durante os treinos de quadribol, outra coisa que não pode faltar é o Ron sendo muito babaca, muito grosseiro com as pessoas, com os outros jogadores, e o Harry ficando puto com ele, falando que se ele continuasse daquele jeito, ele ia tirar ele do time, independente dele ser melhor amigo dele, que o problema dele era mental, que ele tinha um problema mental, que ele era bom, que o problema dele era confiança, que ele se desequilibrava com muita facilidade, deixava os outros atrapalharem ele, e isso atrapalhava ele no campo, sabe? No primeiro jogo de quadribol, quem faz a narração é o Zacharias Smith, e ele fica provocando, falando que o Ron só tava no time porque ele era amigo do Harry, enfim. E aí, cara, isso desconcentra o Ron totalmente. Além disso, a Gina fica muito, muito brava, e no final do jogo ela vai com a vassoura em direção à arquibancada e se joga e destrói ali tudo, em direção, meio que atropela o Zacharias Smith. Isso pra mim também não pode faltar. E aí ela olha pra professora McGonagall pedindo desculpa, falando que tinha se descontrolado, que tinha perdido o controle da vassoura. Depois do jogo de quadribol, o Ron tá dando uns beijos ali com a Lila, eles vão procurar um lugar, e aí tá o Harry com a Hermione, e diferente do filme, que a Hermione manda os passarinhos atrás do Ron, eles batem na porta e explodem, no livro eles ficam realmente bicando o Ron por vários minutos ali, e o Ron pedindo pra parar, então eu quero muito ver isso. O Harry convida a Luna Lovegood pra ir pra festa de Natal do Slughorn, e aí o Pirraça vê isso e sai gritando, berrando que o Harry e a Luna tinham um caso, que eles eram apaixonados, que o Potter pirado tava com a de Lua, e cara, eu quero ver o Pirraça demais, já tá confirmado o Pirraça, né? Então vai ser incrível o Pirraça tocando caos, terror aí em Hogwarts. A Hermione fica sem falar com o Ron, né? Porque o Ron tá ali namorando com a Lila, enfim, eles estão num clima meio embaçado, e aí a Hermione, pra provocar o Ron, fala que ela convidou o Cormac McLaggen pra festa de Natal do Slughorn, e aí ela fala não pro Ron, mas pra Parvati, que ela tava namorando com o Cormac, e aí a Parvati fala algo como que a Hermione gostava mesmo de jogador de quadribol, porque primeiro o Krum, agora o McLaggen, e a Hermione, pra provocar, fala que ela realmente gostava de jogador de quadribol, mas jogadores de quadribol muito bons, não era qualquer um pra alfinetar o Ron, sabe? Cara, eu quero muito ver isso, na moral. Isso eu quero ver. Na festa de Natal do Slughorn, os convidados se oferecem ali pra escrever biografia do Harry. O Harry conhece vampiro,
tem um monte de coisa interessante que acabou sendo cortada e eu quero ver. Embora não seja importante pra história, que eu acho que eles podem cortar, mas eu gostaria de ver. Outra coisa que também isso é importante, não pode ser cortado. Quando o Draco é apanhado tentando entrar na festa ali, né? Na realidade ele não tava tentando entrar na festa, né? Ele é apanhado no corredor porque ele tava indo pra sala precisa, enfim. O Snape e ele conversam e tem muito mais detalhe na conversa do que aparece no filme, por exemplo, né? E aí, eu quero muito ver essa conversa inteira, eles falando do voto perpétuo, o Snape falando sobre ajudar ele na missão, e o Draco falando que ele queria o crédito pra ele, que ele tinha sido escolhido por ele, no caso, pelo Voldemort, né? Enfim, cara, quero muito ver isso. Durante o Natal na Toca, o Fred e o George alopram o Ron por causa da Lila Brown, e cara, isso não pode faltar, na real, vai. Não pode faltar, embora não seja tão importante, seria muito legal ver. Fala a verdade. O Lupin conta também uma coisa que pra mim é importante, isso é importante de fato, não pode faltar. O Lupin conta que estava infiltrado entre os lobisomens. Como ele é um lobisomem e grande parte dos lobisomens viviam a marginalidade, ele estava infiltrado ali pra saber o que estava acontecendo, quem estava se unindo ao Voldemort, porque o Greyback estava tentando reuni-los também. E acontece uma parada que pra mim, isso aqui, meu filho, se cortar é um crime. O Percy vai até a Toca, porque tá um climão, né? O Percy tá sem falar com a família e tal. Aí o Voldemort retorna, o Percy vê que o ministério tava errado, enfim. Só que ele continua no ministério, né? E aí o Percy vai até a Toca, ele fala que tava pela região e passou ali só pra dar um oi, um Feliz Natal. E ele traz junto o Ministro da Magia. Na realidade, o Ministro da Magia usa o Percy ali como um meio pra chegar até ali pra falar com o Harry, e nesse momento acontece uma das minhas partes preferidas de Enigma do Príncipe, que é o Harry detonando o Ministro da Magia. Mano, o Harry tá simplesmente falando com o cara do cargo mais alto no mundo bruxo, ignorando completamente que ele era um Ministro da Magia, né? Porque o Ministro fala que queria usar o Harry como garoto propaganda do Ministério na luta contra o Voldemort. Aí o Harry fala assim, pô, você tá maluco, meu irmão? Você esqueceu que no ano anterior o Ministério me colocou como mentiroso? Ele mostra a mão de cicatriz da Umbridge falando que não esqueceu os métodos do Ministério. Ele se nega a toda hora a falar o que ele e o Dumbledore tanto conversavam. E aí quando o ministro vê que ele não ia conseguir colocar o Harry do lado deles, ele fala que o Harry era inteiramente um homem de Dumbledore. E o Harry confirma, dizendo que ainda bem que o ministro tinha percebido e que isso tinha ficado claro. E aí depois o Harry conta isso pro Dumbledore. E aí o Dumbledore fala, ai, que grosseria que ele falou isso. E aí o Harry fala, e eu confirmei. E aí o Dumbledore fica corado, sabe? Fica envergonhadinho ali. Cara, eu quero muito ver isso. Meu Deus, essa série vai ser... Nossa senhora. Eu tô sentindo que se não tiver, eu vou ficar muito triste. Nossa. Não dá pra se decepcionar duas vezes, né? Porque eu lembro que quando eu saí do cinema com o Enigma do Príncipe, a minha sensação era assim, meu Deus, isso não pode acontecer de novo. É uma retratação, uma reparação que vocês vão fazer com essa série, hein? Olha lá. Uma coisa muito legal que acontece, eles voltam pra Hogwarts de pó de flu nessas férias de Natal. Eles habilitam a lareira só ali pra eles e eles voltam de pó de flu. Queria muito ver isso, cara. Outra coisa que não pode faltar em uma das aulas ali que o Harry tem com o Dumbledore é o Dumbledore contando sobre a chegada do Tom Riddle em Hogwarts, como era, como ele se adaptou, como ele logo começou a se encontrar em Hogwarts e tudo que ele fez, a pesquisa sobre o seu nome, a sua ancestralidade. Eu quero muito que isso seja mostrado. Não precisa ser mostrado o Dumbledore contando. Pode ser um episódio só do Voldemort chegando em Hogwarts, mano. Nossa senhora! Tô sonhando... Acabou minha água. Não tô sonhando muito? Eu sei, todo episódio desse quadro a galera fala, Caco, você tá sonhando demais. Caco, você vai se decepcionar. meu irmão, a vida é dos sonhadores, beleza? Deixa eu sonhar. Pelo amor de Deus, se os caras cortar isso, eu tenho um infarto do miocárdio. Outra coisa que, isso aqui se faltar, meu irmão, a lembrança do Morfino Gaunt. O Dumbledore tira a lembrança do Morfino quando ele tá em Azkaban ali, pouco antes dele morrer, e ele vê o episódio todo ali do Tom Riddle indo na casa dos Gaunt, depois que descobre sobre a sua origem, ele matando os trouxas, ele matando o pai e os avós. Nossa, eu tô muito empolgado, meu Deus, eu tô muito empolgado com isso. Não pode faltar o Tom Riddle indo lá matar os pais, matar no caso o pai e os avós dele, incriminando o Morfino, pegando o anel. O Morfino, quando o Riddle chega, o Morfino se assusta, porque ele é muito parecido com o Tom Riddle trouxa. E aí o Morfino pergunta o que ele tava fazendo ali, só que ele fala em língua de cobra. E o Voldemort
Voldemort, responde em língua de cobra, porque ele é o filhoglota. E aí o Morfino fala, tipo, você fala? E aí o Tom Riddle fala, eu falo. Mano, pelo amor de Deus. Gente, não pode faltar. Durante a aula de poções, o Harry mete o louco, né, na aula de poções, que ele tá com o livro lá do Príncipe Mestiço, só que chega uma aula que ele tem que fazer antídoto ali, e não tem nada sobre antídotos, nenhuma anotação do Príncipe Mestiço sobre antídotos. A única coisa que tem é, meta ali um bezoar goela abaixo. E aí o Harry vai lá nas coisas do professor, pega um bezoar, e quando o professor vai ver as coisas, o Harry só abre a mão e tá lá o bezoar. E aí o Slughorn fala, você é ousado mesmo, né, mas muito bem, porque serve e tal, e a Hermione fica com isso. Isso é muito bom, por quê? Porque isso depois vai salvar a vida do Ron, mano. Olha isso. Quando o Ron vai lá, que ele tá de poção do amor e ele toma o hidromel envenenado, o Harry pega justamente esse bezoar que ele tinha entregado pro professor Slughorn, que tava nas coisas do professor, né, da aula. E aí ele pega e dá pro Ron, e isso salva a vida do Ron, mano. Se o Harry não tivesse feito isso, ó, o Ron ia de arrasta pra cima. Não pode faltar aulas de aparatação, os 3 Ds. Determinação, deliberação e direção, é isso? Eu não lembro. Mas enfim, tem que ter as aulas de aparatação ali no grande salão, o grande salão sendo preparado, os feitiços de aparatação sendo desfeitos ali, né, de proteção só para os alunos treinarem, isso tem que ter. Harry espionando o Malfoy com o mapa do Maroto, também tem que ter, não pode faltar. O Ron dando um soco, e quando ele toma a poção do amor, ele fica doido, né? Ele come ali, né, nos chocolates que tem poção do amor, ele fica doido. Ele dá um socão no Harry. E aí o Harry usa Levicorpus nele. Isso não pode faltar nesse momento. O Ron acaba dando um fora na Lilá sem querer, porque ele tá com a poção do amor. E aí ela fica muito brava com isso. Também acho que não pode faltar. E outra coisa importante que tem é o Hagrid contando que ouviu o Dumbledore e o Snape discutindo, que o Snape tava falando sobre uma coisa, que o Dumbledore pede muito pra ele, enfim, que às vezes ele pede demais, e aí o Hagrid não entendeu direito, mas aí no final a gente descobre o que era, né? E a Luna Lovegood narrando o jogo de quadribol. Meu irmão, isso não pode faltar. A Luna Lovegood narra o jogo de quadribol de uma forma ímpar. Ela falando sobre os formatos das nuvens, ela fala sobre tudo menos sobre o jogo de quadribol. É incrível, quero muito ver isso. E essa partida de quadribol é desastrosa porque o McLaggen é muito otário. O McLaggen tá jogando no lugar do Ron, porque o Ron tá na ala hospitalar, e aí o McLaggen quer ficar dando ordem, como se ele fosse o capitão da equipe, e o Harry falando pra ele parar de fazer aquilo, que ele que era o capitão, que era pra ele jogar o jogo dele. E aí tem uma hora que ele tira o bastão de um dos batedores e vai rebater um balaço, e o balaço acerta no Harry, e o Harry tem traumatismo craniano, e vai parar desacordado na ala hospitalar, e eles perdem o jogo, mano. Olha, McLaggen, que moleque otário, mano. Enquanto o Harry tá lá na ala hospitalar passando a noite, simplesmente Dobby e Monstro aparecem trocando porradas, porque o Dobby metendo a mão no monstro, porque o monstro ficava insultando o Harry, e o Harry chama o monstro, né, pra saber que ele tem a ideia, pô, vou mandar o monstro espionar o Draco, e aí o Dobby vem junto, porque ele tá socando o monstro, justamente porque o monstro tava falando mal do Harry, e o Dobby tava defendendo o Harry, e o Pirraça aparece junto, botando pilha ali na briga dos dois. Outra lembrança que não pode faltar, Tom Riddle visitando Hepzibah Smith, vendo a taça de Hufflepuff, o medalhão de Slytherin que tinha sido de sua mãe, e aí a Rocky, a elfo doméstico, que acaba sendo presa pela morte de Hepzibah Smith, já que ela foi acusada de envenenar sem querer a sua dona, mas foi o Tom Riddle que a matou, então eu quero muito ver essa lembrança. E a lembrança do Voldemort voltando anos depois pra pedir emprego pro Dumbledore. Meu irmão, essa lembrança é simplesmente espetacular. O Dumbledore chamando o Voldemort de Tom. E aí o Voldemort falando que não era mais conhecido por aquele nome, e o Dumbledore assim, pra mim você sempre vai ser o Tom. Mano, isso é uma obra de arte. O Dumbledore mostrando que quem mandava ali era ele, mano. Tá ligado? Mostrando que ele não ia baixar pro Voldemort. E aí o Dumbledore nega, fala pra ele, por que uma vez na vida você não fala a verdade? Por que você não fala o que você realmente quer? Porque o Voldemort não queria ser professor nada, né? E aí o Voldemort fala que se realmente o emprego não era dele, ele não tinha mais nada pra conversar com o Dumbledore e sai dali. O Voldemort sabe com quem ele mexe, né? Ele ia mexer com o Dumbledore? Não ia mexer com o Dumbledore porque tinha medo. Tinha medo do Dumbledore porque você é um peidão, Voldemort. Depois o Dobby e o monstro vão lá contar sobre o que o Draco tava fazendo, e aí fala que ele tava usando a sala precisa. É assim que o Harry descobre sobre o Draco estar usando a sala precisa. Durante uma das aulas de defesa contra as artes das trevas, o Ron toma uma detenção bem tomada, mas que, mano, é lindo o que ele faz. É maravilhoso. A Hermione vai responder um negócio lá. O professor Snape pergunta a diferença de Inferi pra fantasmas, e a Hermione responde, e aí o Snape fala, uma resposta completamente decorada do livro, não sei o que. E aí o Ron fala pra ele assim, mano, se você não quer que respondam, por que você pergunta? E toma logo uma detenção, mas Ron, brabo.
Muito bom, Ron. O Harry acaba encontrando Murta Gem em um dos banheiros ali de Hogwarts e ela conta sobre um garoto que vai lá pra vê-lo, que ele é sensível, que ele chora, que ele tá com medo e assustado, e ela tá falando sobre o Draco. Eu também quero ver isso. Depois que eles veem a memória verdadeira do Slughorn, o Dumbledore explica detalhadamente o que são Horcruxes, a dimensão do problema, e isso eu quero muito ver. Isso eu quero muito ver, porque no filme eles mal explicam. Draco Malfoy tenta usar Cruciatus, muita gente fala, Ai, nossa, o Harry usou o Sectum Sempra no Draco. o Harry nem sabia pra que era. Vacilão? Podia ser um feitiço, aliás, era um feitiço perigoso? Era. Podia ter dado uma merda grande? Podia. Mas o Draco ia meter um Crucio no Harry, então eu quero muito ver o Draco tentando usar Crucio no Harry e o Harry fatiando ele com o Sectum Sempra, mano. E a Murta começa a gritar no banheiro, assassinato, assassinato. Esse momento é icônico, porque quem chega? O Snape. É o Snape que chega, o Snape cura o Draco, só que o Snape reconhece o feitiço e fala pro Harry assim, vai pegar seu livro de poções só pra eu ver um negócio rapidão. E, mano, o Harry desesperado vai correndo pegar o livro, e aí ele troca com o Ron, ele fala, mano, vamos trocar os livros aqui, ó, pá, troca os livros, me dá aqui, e aí ele vai correndo na sala precisa, esconde o livro dele, e nessa parte eu quero ver como realmente é, porque é o primeiro momento que o Harry tem um contato com o diadema de Ravenclaw. Nesse momento ele vê o diadema, ele se baseia onde ele escondeu o livro justamente por uma estátua que tinha uma peruca feia com uma tiara velha em cima, que era o diadema. E aí ele volta com o livro do Ron e entrega pro Snape, só que, mano, o Snape não era bobo, né? Enfim, o Harry toma uma detenção e ele acaba sendo impedido de jogar quadribol porque é bem no dia do jogo que ele toma detenção, que é bem na final do jogo, enfim. Muito louco, eu quero muito ver essa cena. E aí o Harry fica fora do último jogo de quadribol, né? A Hermione vai dar uma bronca no Harry, aí a Gina vai e defende o Harry, fala, Hermione, dá um tempo também, você já falou 1000 vezes desse livro. Já falou, mano. Já falou, e a Hermione fica toda sem graça. Aí o Harry fica todo pomposo, assim, tipo, a Gina me defendeu, hein, mano? Ó, que da hora. Pois é, quero ver. E depois do jogo de quadribol, beijo do Harry e da Gina, meu irmão. Vocês têm uma obrigação. Só uma coisa pra fazer. Aliás, segundo esse vídeo, 112 coisas. Mas, mano, a Gina chegando depois do jogo e tascando beijão no Harry na frente de todo mundo e o Ron ficando completamente sem reação. Porque é a Gina que vai lá e beija o Harry, tá ligado? Mano, pelo amor de Deus, que é isso, velho? Não, isso tem que ter. Na moral. Também não pode faltar a Hermione mostrando a matéria do Profeta Diário com a mãe do Snape, porque isso é importante. Outra coisa que não pode faltar é a Trelawney tentando entrar na sala precisa e sendo atacada pelo Draco, o Harry presenciando isso. E aí logo depois a Trelawney conta sobre a profecia, que ela que fez a profecia, enfim. E aí ela conta que o Snape ouviu a profecia e o Harry fica quando descobre que foi o Snape que ouviu sobre a profecia lá no Cabeça de Javali, enfim. Não pode faltar o Harry deixando um pouco de Félix Felicis pro Ron, pra Hermione, pra Gina, pra eles reunirem a armada de Dumbledore se acontecesse alguma coisa. Então, pra mim, não pode faltar. E agora, não pode faltar essa parte aqui. Eu sei que eu tô falando que não pode faltar no vídeo inteiro, né? Porque, aliás, é o tema do vídeo. Se você não tá gostando, meu irmão, azar seu. Mas é o seguinte, nesse momento que o Dumbledore chama o Harry pra ir lá na Caverna das Horcruxes, tem um monte de coisa que não pode ficar de fora. Por exemplo, o Harry vai com o Dumbledore até Hogsmeade pra eles poderem sair, pra eles poderem aparatar dali. Então, não é igual faz no filme, ai, vamos aparatar aqui porque sendo quem eu sou tenho minhas vantagens. Não tem! Mentira! Quer dizer, tem, mas não faz isso. Não, mas isso é pro vídeo de coisas que vão estragar, né? Não pode. Eu que mando que não pode. Não, sacanagem, ó. Pô, quero muito ver Dumbledore e Harry indo até Hogsmeade pra poder ir pra caverna. Ali, quando eles vão pra caverna, eles têm que entrar nadando, porque os encantamentos que estão ali não permitem que eles aparatem direto na caverna. Então, o Dumbledore e o Harry vão nadando em alto mar, mano. Ali, eu quero ver isso, meu Deus. Quando eles estão dentro da caverna, o Harry pergunta por que eles não usam Accio. E aí, o Dumbledore encoraja ele. Ao invés do Dumbledore repreender ele, o Dumbledore fala, usa aí. E aí, quando ele tenta, dá um estrondo, porque, obviamente, a Horcrux está protegida, e também algo salta na água, que é justamente o Inférius. Bom, tem alguns diálogos que eu gostaria de ver nessa parte, tipo o Harry perguntando pro Dumbledore se ele nunca tinha tomado Félix Felicis, ou Dumbledore explicando que o Voldemort não iria se preocupar com o fato do Harry estar ali, que ele não tomou nenhuma precaução do Harry estar ali, porque pela arrogância dele, ele não imaginava que alguém com a idade do Harry chegaria até ali, sabe? Ele menosprezava isso. Então, por isso que ele e o Dumbledore vão no mesmo barquinho ali, enfim. Tem alguns diálogos que eu quero ver. Mas uma coisa que eu quero muito ver também,
O Harry falando pro Dumbledore não se preocupar, que eles estavam conseguindo sair dali, né, depois do Dumbledore tomar poção e tudo. E o Dumbledore falando pro Harry que ele não estava preocupado porque estava com ele. Cara, isso é muito brabo, cara. Muito brabo. O Dumbledore falando que não estava... O Dumbledore, como ele fala que não estava preocupado porque ele estava com o Harry. Olha a confiança que ele tem no Harry, mano. Tipo, é muito louco. E outra coisa, o Harry aparata com o Dumbledore. O Harry aparata com o Dumbledore. É ele quem aparata levando o Dumbledore. Não é o Dumbledore que aparata com ele, é ele quem aparata com o Dumbledore. Muito, muito, muito da hora. Quando eles voltam pra Hogsmeade, eles encontram a Madame Rosmerta e ela fala sobre a Marca Negra. E a Madame Rosmerta tá sob efeito da Maldição Impérios, né? Como ela vê que o Dumbledore e o Harry tinham saído por ali, o Harry tava de capa de invisibilidade, né, na ida, o Draco, quem tá controlando, sabe que o Dumbledore saiu, justamente era o momento dele colocar o plano em prática. E aí, quando ele volta, ele fala com a Rosmerta e tal, a Rosmerta empresta as vassouras, mas ela tá sob a Maldição Impérios, e ela mostra a Marca Negra justamente porque é uma isca pra atrair o Dumbledore pra escola. E isso não pode faltar, o Dumbledore e o Harry de vassoura voltando pra Hogwarts, e o Dumbledore desfazendo as proteções do castelo pra eles poderem entrar. Isso não pode faltar. Quando eles chegam na torre de astronomia, o Dumbledore imobiliza o Harry embaixo da capa de invisibilidade, e o Harry fica imobilizado durante todo o momento. Isso não pode faltar de jeito nenhum, porque, mano, o Harry não ficaria parado diante daquela situação. Não ficaria. Não ficaria de jeito nenhum. E no filme ele fica simplesmente quieto, parado. Isso não é o Harry, tá ligado? Ele não ficaria parado. Mesmo o Dumbledore tendo falado pra ele ficar parado, ele não ficaria. Então ele tá imobilizado num feitiço. O Dumbledore dialoga um tempo com o Draco ali, por muito tempo, e ele oferece proteção ao Draco e à família dele. Isso é muito importante de ter, cara, porque mostra como o Draco tava perdido e confuso naquele momento, sabe? Que ele simplesmente, ele tá completamente perdido, ele tá completamente desesperado. E o Dumbledore fala que ele não era um assassino, que não era tão fácil matar quanto os inocentes acreditavam que era. Eu quero muito ver essas coisas. O Greyback tá nesse momento, a Bellatrix não tá nesse momento, tá? Só no filme que ela tá. Ela não tá nesse momento. O Greyback toma um feitiço ali porque ele quer atacar o Dumbledore antes da hora e dão um feitiço nele porque não era pro Draco cumprir a missão. Não pode faltar de jeito nenhum a batalha entre a Armada de Dumbledore, Ordem da Fênix e os Comensais da Morte. Não pode faltar de jeito nenhum. O Gui sendo atacado pelo Greyback. Não pode. Comensal da Morte morrendo. Não pode faltar. Não, gente, não pode. E vocês sabem que o David Yates falou sobre isso? Que eles cortaram essa parte de batalha, porque no filme anterior já teve a Batalha do Ministério, e no filme seguinte ia ter a Batalha de Hogwarts, ia ficar muito repetitivo, muita batalha. Ah, meu Deus, o mundo bruxo tá em guerra, seu palhaço! Óbvio que vai ter muita... Ninguém me segura, na moral. O Harry enfrentando o Snape, aliás, tentando enfrentar o Snape, chamando ele de covarde, e o Snape ficando com isso, falando que covarde era o pai dele, que enfrentava ele só em grupo. Uma lavagem de roupa básica ali não pode faltar. O Hagrid ficar aturdido com a morte do Dumbledore. Isso não pode faltar de jeito nenhum, porque o Hagrid era muito ligado ao Dumbledore. O Hagrid enxergava um pai no Dumbledore. Isso não pode faltar. Outra coisa triste que não pode faltar é o Harry ajoelhando e pegando o medalhão do lado do corpo do Dumbledore. Isso não pode ficar de fora de jeito nenhum. Outra coisa que não pode faltar, vai chegando no final do livro, eu vou ficando mais doido. Eles todos ali na ala hospitalar, onde o Gui tá todo machucado, eles todos reunidos, eles falando que o Dumbledore tava morto, o Ron falando, ah não, o Dumbledore pode dar um jeito nisso, não sei o que, e eles falando, não mano, o Dumbledore morreu. O choque que é a notícia, o Dumbledore morreu. O choque que é a notícia do Dumbledore morto pra todo mundo. Gente, é sério, Max, me chama pra ser consultor, eu nem cobro, velho. Me chama, é sério, sério. Durante esse momento que eles estão ali na ala hospitalar, o Ron conta que eles vacilaram com o Draco, que ele usou pó escurecedor instantâneo do Peru e usou a mão da glória pra escapar saindo da Sala Precisa, porque eles tinham montado guarda na Sala Precisa, né? Que o Harry tinha falado pra eles montarem guarda, só que o Draco escapou com isso. E aí, eu queria que, enquanto eles contassem isso, aliás, não precisa ser eles contando, pode mostrar essa cena direto, pra mostrar como que o Draco conseguiu escapar com eles ali, com os comensais. Acho que isso seria muito, muito bom. Nesse momento, a Fleur se declara pro Gui, falando que, porque a senhora Weasley fala, ah, você não vai querer ficar com ele agora, né? Como assim, o casamento? Vocês vão casar mesmo assim? A Fleur fala, eu não tô com ele porque ele é bonito, eu tô com ele porque eu amo, eu vou cuidar dele, não sei o que. E aí quebra as pernas da senhora Weasley, porque a senhora Weasley, vou te falar, te amo, senhora Weasley, mas você foi mó babacona nesse livro com a Fleur, tá? Ela não merecia passar por isso, porque ela era super dedicada ao Gui, ela gostava do seu filho de verdade, e Gina também, Hermione também, vocês foram babaca com a Fleur. Ah, falo mesmo. E
aí a Tonks se declara pro Lupin falando que, olha, tá vendo ali o exemplo deles, ó, ela não se importa que ele foi mordido por um lobisomem. E aí todo mundo, meu Deus, como assim a Tonks tá apaixonada pelo Lupin? Pau! Nossa senhora, muito acontecimento, velho, muito acontecimento, não pode cortar. Outra coisa que pra mim não pode faltar, os professores reunidos ali pra decidir o destino de Hogwarts e eles falando que Hogwarts não podia fechar, que o Dumbledore não ia querer que Hogwarts fechasse, enfim, pô, insano, velho. Tem eles descobrindo que a Ailey Prince era a mãe do Snape, que ele era o príncipe mestiço e tal, que ele usava um trocadilho de Half-Blood Prince, na verdade Prince não era príncipe, era assim o sobrenome do Snape, o sobrenome da mãe do Snape, né, no caso, enfim, queria ver isso também. Os pais buscando os alunos na escola antes mesmo do ano acabar, devido à morte do Dumbledore, e vamos finalizar com ele, o funeral. Meu irmão, eu vou falar até mais pertinho aqui, ó, se faltar o funeral do Dumbledore, a gente vai ter outro funeral. Não, vou parar, senão os caras vão achar que isso é ameaça de verdade, né? Mano, não pode faltar o funeral do Dumbledore. O funeral do Dumbledore é um acontecimento, gente. O bruxo, assim, ele merece o funeral grandioso que ele tem no livro, com gente de todo canto do mundo, sereianos no lago, centauros, até a Umbridge, aquela vaca, tava no funeral do Dumbledore. O túmulo pegando fogo e se fechando ali, tipo, o Dumbledore tá em cima da mesa, coberto, né, ali numa túnica, e aí pega fogo e se transforma num túmulo, e das chamas eles veem o formato de uma fênix. Meu Deus! Olha, vocês só têm uma missão. Eu perdoo todas as outras temporadas, mas Enigma do Príncipe, vocês têm a obrigação de se redimir. Obrigação. E Ordem da Fênix também. Então é isso, meus bruxos. Sem me estender mais, esses são os detalhes que não podem faltar, né, da série Harry Potter, que será a temporada referente a Enigma do Príncipe. Tirando as brincadeiras, a gente brinca, a gente conversa aqui, né, e tal. Eu sei que tem gente que comenta, ai, quer o livro, vai ler o livro. Não é assim. Pô, esse aqui é um espaço de fã. A gente, como fã, quer ver as coisas que estão no livro, né? Então, no que eu tô falando aqui não é regra, é o que eu gostaria de ver. Claro, não é porque não vai ter, se não tiver algumas dessas coisas, que eu não vou gostar, que eu não vou acompanhar a série. Não tem nada a ver, sabe? Na internet as pessoas são muito 880, né? Tipo, pô, não, tem um meio termo aqui, né? Vamos ter um meio termo. É só o que a gente gostaria de ver, mas se não tiver também, que eles façam um ótimo trabalho com a série. Ai, se não fizer. Então é isso, a gente se vê num próximo episódio do Caldeirão Furado. E até lá, mal feito, feito.